Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla Ação. Hoje vamos dar início à nossa segunda aula da consolidação normativa da Corregedoria. Então, assine o canal, ative as notificações e, sem mais demora, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos adentrar na segunda aula da consolidação, né? Tópicos da aula de hoje, vamos ver a função correcional. Correções, fiscalizações e inspeções e da responsabilidade disciplinar. Então, antes de iniciar a aula, gostaria de lembrar vocês da enquete que nós estamos fazendo, né? Qual curso você quer ver no Legislação após o término desse? Direito Constitucional, Direito Administrativo ou a legislação específica para o concurso do TJ do Rio Grande do Sul, o cargo de oficial de justiça PJH. Qual desses três? Coloque nos comentários, comentem. Então vamos lá para a aula. Iniciando. A função correcional, né? Estamos falando da corregedoria, se lembre. A fiscalização judiciária dos atos processuais e de seus registros. Aqui está falando a fiscalização em sentido amplo, né? Correções, inspeções, orientações, né? Tudo isso está englobado aqui nessa fiscalização que está dizendo aqui. Então, a fiscalização judiciária dos atos processuais e seus registros será exercida por quem? Pela Corregedoria Geral de Justiça. De ofício, ele entender bem fazer ou a requerimento, né? De uma pessoa ou uma autoridade superior, um órgão superior à Corregedoria, né? Então, a fiscalização judiciária dos atos processuais e de registro será feita pela Corregedoria. Exatamente o que nós falamos lá. Aquela fiscalização está englobada aqui, né? Orientação, fiscalização e inspeção. Então, a função correcional, que é a orientação, fiscalização e a inspeção permanente sobre os serviços judiciários, será exercida por quem? Pelo Corregedor Geral de Justiça em todo o Estado do Rio de Janeiro e pelo juiz de direito nos limites de suas atribuições. Então, a função correcional vai ser exercida por quem? Pelo Corregedor Geral em todo o território do Rio de Janeiro e pelo juiz de direito, né? Nos limites das suas atribuições, né? Nas suas varas, comarcas e juizados. Lembrando que a função correcional é permanente, né? Ela se divide em orientação, fiscalização e inspeção. Tudo isso está englobado aqui na correção, né? Agora vamos adentrar nos vários tipos de correção, nas várias classificações, né? As bancas adoram essas classificações. Vamos lá. Correção permanente. O que é a correção permanente? É a inspeção constante. Através do quê? Da verificação de autos, livros, papéis e atos submetidos a exame judicial. Quem vai fazer isso? O corregedor e os juízes de direito, né? Então, correção permanente é a fiscalização realizada pela Corregedoria e pelo juiz de direito, sendo uma inspeção constante, através da verificação de autos, livros, papéis e atos. Então, grave isso. Correção permanente, inspeção constante. Lá, diferentemente da correção geral ordinária, né? Ela vai ser feita anualmente. Por quem? Pelo juiz de direito, observando o calendário da Corregedoria. Então, a correção geral ordinária não é feita pela Corregedoria, ela vai ser feita pelos juízes de direito, nas suas varas, juizados ou comarcas, seguindo as instruções baixadas pela Corregedoria. Prosseguir aqui com a classificação. Correção extraordinária. O que você vai lembrar da correção extraordinária? É aquela fiscalização excepcional, que pode ser realizada a qualquer momento, podendo abranger todos os serviços da comarca ou apenas algum serviço. Vai ser determinada por quem? Pelo Corregedor Geral de Justiça, nos casos em lei ou quando necessário. Então, a correção extraordinária é a fiscalização excepcional. Pode ser realizada a qualquer momento, em um ou mais serviços da comarca. Vai ser determinada pelo corregedor. Não depende de aviso prévio e sua presidência pode ser delegada ao juiz de direito, juiz de direitos auxiliares da Corregedoria e o juiz dirigentes dos núcleos regionais. Então, a correção extraordinária vai ser determinada pelo corregedor, mas ele pode delegar essa função. Vai delegar para quem? Para o juiz de direito da respectiva vara, comarca ou outro que ele designar para ir fazer a correção lá. Os juízes auxiliares da Corregedoria, né, que é os juízes que vão trabalhar lá com ele, os juízes corregedores, né, e o juiz dirigente dos núcleos regionais. Então, ele pode fazer essa delegação.
E essa correção não depende de aviso, né? Eles podem ir lá e fazer a correção. Continuando, o chefe de serventia, quando assumir o seu cargo, né? O chefe de serventia é o homem de confiança do juiz de direito. Ele vai entregar essa função a uma pessoa da sua confiança para gerenciar a sua serventia, vara ou juizado, né? Então, quando esse chefe de serventia assumir o seu cargo, assumir a sua serventia, ele vai remeter ao núcleo regional relatório circunstanciado do estado da serventia, né? Tudo que ele apurar lá quando ele assumir o serviço. Ele vai ter 30 dias para fazer isso. E tudo que ele averiguar lá, ele vai dar ciência ao juiz da sua comarca, né? Ao juiz em exercício. Então, quando o chefe de serventia assumir a sua função lá de chefe, ele vai fazer um relatório circunstanciado do que ele encontrar na serventia, problemas, alguma coisa que... Isso no prazo de 30 dias, né? Ele vai ter 30 dias para fazer esse relatório. E de tudo vai dar ciência ao juiz respectivo, né? Ao seu juiz respectivo. E se ele encontrar alguma coisa que não deveria estar ali, algum problema, né? O que ele vai fazer? Ele vai poder solicitar de forma justificada a correção especial. Então, a correção especial, que é a correção especial? É a correção solicitada pelo chefe de serventia quando ele assumir o seu cargo, né? Ele vai fazer aquele relatório, se ele encontrar alguma coisa, algum problema, alguma irregularidade, ele vai solicitar para a corregedoria a correção especial. Se na assunção do serviço, quando ele assumir o serviço, ele encontrar alguma irregularidade, ele vai ter que resolver isso aí. As irregularidades deverão ser imediatamente apuradas. E se essa irregularidade que ele encontrar ultrapassar a sua alçada, ele vai encaminhar para a corregedoria, que aí irá resolver. Então, correção especial é o quê? É a fiscalização da serventia judicial que se vagar, quando requerida por quem? Pelo chefe de serventia que foi investido na função. Então, quando o chefe de serventia assumir, né, a sua serventia, por designação do juiz de direito da respectiva comarca, vara ou juizado, ele vai fazer aquela inspeção no começo para ver o estado da serventia. Se ele encontrar alguma coisa, algum problema, alguma irregularidade, ele vai poder solicitar a correção especial, de forma justificada, né? Então, pessoal, aqui é um resumo do que nós vemos até agora, né? Todas as classificações de correção. Vamos lá, grave a correção e grave a sua palavra-chave, né? Grave a ideia de cada uma. Vamos aqui. Correção permanente, o que é correção permanente? É a inspeção constante, né? É a fiscalização da Corregedoria Geral e do juiz de direito nas suas varas, serventias ou comarcas, né? Então, correção permanente é a inspeção constante dos serviços judiciários. A segunda é a correção geral ordinária. É o que essa correção? Ela vai ser anual, né? Vai ser realizada por quem? Pelo juiz de direito, não é pelo corregedor. O corregedor vai apenas dar instruções para essa correção geral ordinária, né? Vai ser feita uma vez por ano pelo juiz de direito da sua respectiva vara, comarca ou juizado. A correção extraordinária, o que é? É a fiscalização excepcional, realizada a qualquer tempo, por determinação da corregedoria. Lembra que ela pode ser delegada, né? Para o juiz de direito, para os juízes auxiliares da corregedoria e para o juiz dirigente dos núcleos regionais. Ela pode ser delegada para essas três autoridades. E a correção especial é a fiscalização na serventia que se vagar, né? Quando se vagar lá, o chefe de serventia vai poder solicitar a correção especial. Então, vamos prosseguir. O juiz encarregado da correção vai fazer o quê, né? Então, aquele juiz que foi designado para fazer a correção, ele vai analisar o quê quando chegar lá na serventia? Ele vai analisar se está regular o quadro funcional, se atendem com presteza, urbanidade as partes, ou se retardam indevidamente os atos de ofício. Ele vai verificar se os livros e os atos normativos estão abertos, numerados, encerrados e regularmente informados. Ele vai verificar também se as serventias auxiliares e os boletins estatísticos estão regulares. E se os dados batem, né? Ele vai verificar os dados lá para ver se está tudo ok. Vai verificar a frequência dos serventuários, se está regular, se alguém está faltando, se está faltando por quê, se está justificada ou não. Se consta a prática de erro, abuso, que deva ser emendado, corrigido, evitado ou punido, né? Também vai verificar o quê? Se estão sendo cumpridos os atos normativos expedidos pelos órgãos da administração superior, né? Então, ele vai verificar um monte de coisa. Vai verificar também se a serventia está em perfeitas condições de higiene, conservação, né? Isso tanto na serventia como nos livros e documentos. Também vai ver se estão sendo observadas as normas de custas e emolumentos, né? Custas
são aquelas taxas para os serviços judiciais. E aí os emolumentos para serviços extrajudiciais. Vai ver também se forem sanadas as irregularidades apontadas em correções, fiscalizações ou inspeções anteriores. Isso aqui é importante, né? Na inspeção, no final, eles vão fazer um relatório lá, né? Indicando providências, o que ele acha que entende de ser certo que deva ser tomado ali. Então, quando vier uma nova correção, esse juiz que vai fazer a correção, ele vai observar se essas irregularidades que foram observadas na correção anterior foram sanadas, né? Se foram resolvidas. E se não for resolvida, o porquê. E vai ver se também são cumpridas as ordens judiciais. É o que eu falei agora, o resultado da correção constará de ata ou relatório circunstanciado. E vai conter o que esse relatório ou essa ata? Orientações, observações e determinações. E se for o caso, serão imediatamente remetidas ao corregedor geral para providências cabíveis, né? Então, o resultado da correção vai ficar onde? Em ata ou relatório. Ele vai fazer um relatório ou vai ficar na ata. E vai ter orientações, observações e determinações. Agora, se ele encontrar alguma coisa que ultrapasse a sua alçada, ele vai mandar para o corregedor resolver. Procedimentos básicos das correções extraordinárias, né? Aquela ali é a correção comum, ordinária, permanente. Aqui as correções extraordinárias. Como que vai se dar? Vai começar com a lavratura de todos os atos praticados, né? Tudo que eles fizerem lá vai ser lavrado o termo. Vai ser designado o servidor pelo responsável pela correção, né? Pelo juiz que for responsável por fazer a correção para secretariar os trabalhos, né? Então vai ser uma pessoa da confiança do juiz que vai fazer aquela correção. A correção extraordinária ela vai ser publicada no Diário de Justiça Eletrônico e vai ser enviado ofício para quem? Para o Ministério Público, Defensoria Pública e para a OAB. Para quê? Para que vão enviar ofício para esses órgãos? Para que eles possam apresentar reclamações, irregularidades ou sugestões, né? Então, quando for ter a correção extraordinária, eles vão publicar tanto no Diário de Justiça, né, para todo mundo ter acesso, e vai mandar um ofício para aqueles órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB, para que eles possam lá apresentar uma sugestão ou dizer que está acontecendo uma irregularidade, né? Então, para isso que vai servir isso aqui. Ofício, hein? Lembra da nossa aula anterior? Ato normativo da corregedoria. Para quê? Comunicação exclusivamente externa. Para agentes que não fazem parte do Poder Judiciário, né? Exatamente aqui, ó. Comunicação por ofício. Para quem? Ministério Público, Defensoria Pública e OAB. Veja que o estudo está se encaixando. Vamos continuar. No prazo máximo de 10 dias, poderá ser encaminhada a cópia do relatório com a conclusão da correção extraordinária a quem? Ao juiz de direito e ao seu chefe de serventia, facultando os mesmos, o juiz de direito e o chefe de serventia, a responderem no prazo de 5 dias. Então, no prazo de 10 dias, poderá, é uma faculdade, ser enviada cópia da conclusão da correção para o juiz de direito e o chefe de serventia. Aí eles vão ter 5 dias para se defenderem ali do que foi observado, né? Então, isso aqui vai ser uma faculdade. Isso não vai acontecer se for urgente. Se a comissão chegar à conclusão que cabem medidas urgentes aqui. Então, eles não vão receber. É isso aqui. Não será encaminhado o relatório nos casos em que as medidas a serem tomadas exijam urgência. Por quê? Por que eles não vão receber o relatório no caso de urgência? Exatamente porque é urgente, né? Eles vão observar alguma coisa, alguma irregularidade, algum problema grande lá, aí não vão fazer um relatório, enviar 10 dias, aí depois esperar a resposta com mais 10 dias. Só aí já foi 15 dias esperando, né? Então, coisas urgentes têm que ser resolvidas de plano. Por isso que em caso de urgência, eles não vão enviar o relatório, né? Então, esse relatório é uma faculdade, né? Em regra, eles vão receber. Não vão receber se a medida exija urgência, né? Se a resolução do problema exija urgência. Aí eles não vão enviar o relatório para o juiz e o chefe de serventia. Agora vamos passar pela distinção de fiscalização, inspeção, correção, né? Professor, fiscalização, correção, inspeção não é tudo a mesma coisa? Não, são coisas diferentes, né? Fiscalizações judiciais. O que é fiscalização? Primeiro vamos ver o que é uma correção. Correção, o que você pensa quando ouve esse nome? Correção. Correção, você vai corrigir alguma coisa, né? Corrigir algum probleminha, corrigir algum desvio, né? É alguma coisa ali que você vai pontualmente fazer, né? Vai corrigir, não é um problema muito grande, né? Então você vai corrigir antes que o problema se agrave, né? Então isso é correção. Agora, fiscalização. O que é uma fiscalização?
é quando você tem notícia de alguma possível irregularidade, aí você vai lá e faz uma fiscalização, né? Exemplo, você recebe uma denúncia de alguma irregularidade ali na serventia, alguém denuncia, faz uma denúncia lá na corregedoria, aí o corregedor vai lá e manda fazer uma fiscalização, né? Manda o juiz lá para ver se encontra alguma irregularidade. Então, a diferença é essa, de correição para fiscalização. Então, vamos lá. As fiscalizações judiciais são para quê? Apuração de fatos decorrentes de possíveis irregularidades, né? Na serventia ou nos auxiliares do juízo, né? Os serventuários que trabalham naquela serventia. E o que são inspeções? Inspeções são atividades verificatórias de rotina da corregedoria, visando a coleta de informações de interesse da administração. Então, professor, o que é inspeção? Inspeção é aquela verificação mais de rotina, né? Vai ver, vai colher dados, o chefe vai chegar lá, ver o que você está fazendo, ver se sua mesa está organizada, ver se os documentos estão certos, né? Ele vai fazer aquela inspeção sobre os trabalhos da serventia e dos serventuários, né? Então, fiscalização quando tiver possível irregularidade, né? Inspeção é aquele negócio mais de rotina para ver como vai o andamento da serventia e correição vai corrigir algum probleminha, né? Antes que ele tome proporções maiores, né? Então, vamos continuar aqui. Será dada ciência ao juiz de direito da vara, a qual esteja vinculada a serventia, ao se iniciar a fiscalização judicial e a inspeção, salvo se houver determinação superior em contrário. Então, quando for haver fiscalizações judiciais ou inspeções judiciais, vai ser dada ciência ao juiz daquela vara, juizado ou comarca, né? Ele vai ser cientificado que vai haver uma fiscalização judicial ou uma inspeção, salvo por determinação de autoridade superior ao juiz, né? Aí se lá de cima falar, ó, vai lá e faz de surpresa, aí ele não vai ser avisado, né? Quem pode mandar fazer ou solicitar inspeções, né? Então, quem vai mandar? Corregedor-Geral de Justiça, o juiz de direitos auxiliares da corregedoria, né? Os juízes corregedores, e o juiz de direito dirigente dos núcleos regionais. Esses vão determinar que se faça a inspeção, né? Então, quem vai mandar? É uma ordem. O corregedor manda, o juiz de direito auxiliar da corregedoria também manda, e o juiz dirigente dos núcleos regionais também vai mandar fazer as inspeções. E quem solicita, então? O juiz de direito daquela vara, comarca ou o juizado, e o chefe de serventia. Esses dois vão solicitar que se façam inspeções nas suas respectivas comarcas, varas ou juizados. O relatório da correição, fiscalização e da inspeção destacará o quê? Falhas, irregularidades, infrações disciplinares e infrações penais. Para quê? Para a adoção de providências. Então, ao final da correição, fiscalização e inspeção, vai ter aquele relatório minucioso do que foi apurado na correição, fiscalização ou inspeção, com o quê? Com falhas, irregularidades, infrações que vão ser sanadas, né? Para que sejam tomadas as devidas providências. Então, acabamos essa parte de função correcional, né? Agora vamos ver da responsabilidade disciplinar. Qualquer pessoa poderá apresentar reclamação de abusos, erros ou omissões praticados na serventia a quem? À Corregedoria Geral de Justiça e ao respectivo núcleo regional. Então, se você for, porventura, numa serventia judicial, num cartório, num juizado, numa vara e for maltratado, você vai poder denunciar isso. A quem? À corregedoria ou no respectivo núcleo regional. Aí eles vão tomar as providências, né? Quando tomarem ciência da irregularidade, a autoridade judicial ou o chefe daquela serventia onde você foi atendido e foi mal atendido, vai promover a apuração imediata da responsabilidade, para assegurar o regular desempenho do serviço e assentar a responsabilidade de quem fez aquilo. Então, quando a autoridade tomar ciência daquela irregularidade que você comunicou, né, que você reclamou, ela vai, tanto a autoridade judicial como o chefe da serventia, vai tomar as providências cabíveis, né, imediatamente. E aí acabamos a nossa aula de hoje, né, pessoal? Foi uma aula mais curta que a primeira, mas com informações também relevantes para a nossa prova. Principalmente aquela parte do começo, né? As várias classificações de correções, a fiscalização, a inspeção. Então, grava isso, veja as tabelinhas, grava o nome da correção, fiscalização, inspeção e a sua palavra-chave, né? Grave o conceito. Vamos fazer as questões mais tarde e vai dar tudo certo no dia da nossa prova. Então, pessoal, acabamos nossa aula 2 da consolidação.
Vimos na aula de hoje a função correcional e a responsabilidade disciplinar, né? Vimos como vai se dar isso daí. Então, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque alguma coisa nos comentários, comente qual curso você quer ver aqui após acabar esse curso da gente. Então, comentem. Dê uma passada também no nosso Instagram, @legislação. Lá vai ter dicas, questões, né? Estamos postando diariamente coisas por lá também. Então, pessoal, é isso. Até às 8 da noite, aula de exercício sobre essa aula aqui. Aula 2 de exercício, 8 da noite. Então, isso é tudo. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação.